Oi, turminha, tudo bem com vocês? A atividade de hoje é do Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, atividade 1.3, páginas 131 e 132, que são essas duas páginas aqui, ó. Nós vamos dar continuidade à nossa sequência de ciências, né? Essa atividade tem como finalidade identificar de que materiais são feitos alguns objetos do uso cotidiano, ou seja, do dia a dia, e relacioná-los com quais materiais eram produzidos no passado. Vocês já notaram a variedade de objetos que temos ao nosso redor? Para aí um pouquinho e presta atenção os objetos que vocês têm próximos a vocês. A todo momento estamos usando os mais diversos objetos para os mais diversos fins, não é mesmo? Observe alguns objetos do uso cotidiano em suas casas. Um exemplo: as panelas, as colheres, os pratos. Agora nós vamos falar qual que é a utilidade deles, para que eles servem. As panelas, elas servem para cozinhar os alimentos, né? A colher, ela serve para quê? Para levar o alimento do prato até a nossa boca. E a utilidade do prato? A utilidade do prato é para servir os alimentos quando eles estão prontos, né? Agora, de quais materiais são feitos, né? Qual que é a matéria-prima que pode ser esses pratos, essas colheres, as panelas? Podem ser feitas de vários materiais, né? As panelas, por exemplo, a maioria das panelas hoje em dia são de alumínio, né? Que tem revestimento com teflon para os alimentos não grudarem nas panelas. Hoje em dia está tudo muito avançado. Só que antigamente era diferente esses materiais. Antigamente tinha panela de pedra, panela de barro. Ainda tem, né? Mas é muito pouco. A pessoa hoje em dia que usa uma panela de barro, uma panela de ferro, ela usa não por necessidade, né? Ela usa por prazer próprio, porque as indústrias já fornecem para a gente materiais mais avançados, com mais tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Hoje em dia nós não sofremos tanto quanto os nossos avós, os nossos bisavós, que tinham que fabricar seus próprios objetos. Quais desses objetos poderiam ser feitos de material diferente? Vocês vão discutir com quem está fazendo atividade aí com vocês, né? De qual material seria? Por exemplo, a professora vai dar um exemplo aqui, ó, um prato. O prato, ele pode ser de qualquer material, né? Tem pratinho de papel que a professora esqueceu de citar. Hoje em dia não tem tanto, mas quando a professora era criança, nas festinhas de aniversário, para servir o bolo do aniversário, era servido no pratinho de papel. Hoje em dia serve no pratinho de plástico descartável, né? Tem gente que prefere servir no prato de vidro, né? Então fica a gosto da pessoa. Antigamente não tinha tanta escolha, né? E a natureza, vamos falar um pouco agora sobre recursos que a natureza oferece para a gente de material, de matéria-prima para a fabricação desses objetos. Ela é muito rica, fornecendo muito materiais que as pessoas utilizam desde sempre para fazerem os mais diversos objetos. Antigamente, as pessoas produziam seus próprios objetos, como a professora falou. Por exemplo, as panelas.
elas utilizavam apenas os recursos que a natureza oferecia. Olha do que era feita as panelas de antigamente, de barro, de argila, de pedra. Mas com o passar dos anos e o surgimento das indústrias, elas foram se modificando. Agora vocês vão observar as imagens que a professora vai mostrar no livro para poder responder as questões, tá bom? Vocês vão precisar do livro do Ler e Escrever, de lápis e de borracha para poder fazer essa atividade. Agora vocês vão ler a comanda com a professora. Vamos ver o que é para fazer. Estamos na página 131. Vocês podem registrar a data que vocês estão fazendo a atividade. A professora não vai falar a data porque eu não sei que dia vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Pode registrar a data aí em cima da onde está escrito Sociedade e Natureza, Ciências 131. Pode registrar a data aí em cima. Vamos lá, ó. Atividade 1.3. 1. Após conversar com seu professor sobre os diferentes objetos e os materiais de que eles são constituídos, observe as imagens a seguir e responda as questões. Vamos observar essas imagens. A professora vai dar até um zoom aqui, ó. Olha a imagem número 1. O que vocês podem observar? São várias vasilhinhas, né? Vocês conseguem identificar do que essas vasilhinhas são feitas? Quais são as matérias-primas? Quais são as matérias-primas que foram utilizadas para elas serem feitas? Apesar que a professora está observando aqui melhor, foi uma matéria-prima só. Vocês sabem falar qual é? Vou dar um zoom aqui, ó. Pelo que a professora está observando, essas tigelinhas, esses pratinhos, eles são feitos de barro, tá parecendo, né? E olha essa segunda imagem aqui. Vocês acham que esse outro utensílio aí, essa outra vasilhinha, ela é feita do quê? Eu acho que essa vasilhinha, ela é feita de um coco, por exemplo, né? Não sei. O que vocês acham aí? Conversem com o responsável de vocês. Vamos ver o número 3. O 3 é fácil. O 3 vocês devem conhecer de perto, porque os nossos avós, é que a professora é bem mais velha que vocês, né? A minha avó gostava muito de cozinhar na panela de ferro. Essa panela é uma panela de ferro, porque as pessoas de antigamente, né, as pessoas mais velhas, acreditavam que fazer a comida na panela de ferro, a criança que comia comida da panela de ferro, a criança ficaria mais forte, né? Que o ferro é um nutriente muito importante na alimentação das crianças para elas ficarem fortes. Vamos ver o número 4, ó. O número 4 todo mundo conhece, todo mundo tem em casa. Do que são feitas essas panelas aí? Qual que é a matéria-prima dessa panela? Alumínio, né? Essas panelas chiquérrimas aí, ó, número 5, que é o sonho de consumo da professora. Essas panelas, elas são feitas de aço inox, com as tampas de vidro. Olha que diferença, né? Das panelas de alumínio com as de aço inox. Olha essa outra panela chiquérrima também, que é de aço inox com a tampa de vidro também.
Então, olhem só a diferença de matéria-prima, né? Que é o material usado para fazer determinada coisa, que nós podemos ver, né? Aí dá até para fazer uma linha do tempo, dos utensílios mais antigos para os mais novos, né? Do 1 até o 6. O avanço da tecnologia do 1 até o 6. Agora vocês vão responder aí, ó. A letrinha A. Quais objetos são esses? Fácil, né, pessoal? São tipos do quê? De panelas, né? A B, vocês sabem dizer para a professora o que há comum entre eles? Para que as panelas servem? Aí vocês vão escrever aí, agora é com vocês, hein? Para que essas panelas aí servem? Para que todas as panelas servem? Vamos para a página 132. Na C, e o que há de diferente entre essas panelas aí, ó? Vocês vão observar bem que essas panelas são muito diferentes entre si, né? Na D, identifique de quais materiais são feitos cada um. A professora já falou para vocês. Na E, quais panelas você acha que são as mais antigas? Por quê? Essas respostas aí são pessoais, cada um vai responder do seu jeitinho. Na F, e quais são as mais usadas atualmente? Atualmente, hoje em dia, né? Justifique. O justifique, você vai falar o porquê que você acha. Vocês vão falar qual tipo de panela que é a mais usada atualmente e o porquê. Tenham uma boa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição no grupo do WhatsApp ou no particular, tá bom? Foi super legal essa aula hoje, né, pessoal? Vocês aprenderam bastante coisas, muitas coisas legais, né? É muito legal comparar o passado com o presente, né? Principalmente vocês que são pequenos. É muito interessante saber sobre o passado e o presente, né? Como as pessoas antigamente viviam e como elas vivem hoje, como nós vivemos hoje, né? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!